E aí pessoal, beleza? Vamos falar sobre como usar referências, mas nesse vídeo a gente vai focar em referências de estilo, especificamente para desenhar em um estilo específico. Então para isso eu vou usar o desenho da menina Troll, tá aí ela dando um tchauzinho para vocês. Quando a gente quer seguir intencionalmente um estilo específico, a gente precisa de referências, obviamente. Então eu vou mostrar para vocês aqui as referências que eu usei para redesenhar a menina Troll em 4 estilos diferentes. O primeiro estilo é o estilo Art Nouveau. Então, como é que a gente pegaria essa personagem e redesenharia ela no estilo Art Nouveau? A primeira coisa que eu precisei fazer foi coletar algumas referências do estilo Art Nouveau e também buscar algumas informações. Algumas coisas que eu já sabia sobre o estilo Art Nouveau é que é um estilo que surgiu no final do século XIX, início do século XX, que prezava muito pela ornamentação, que tinha uma proposta de ser algo novo em relação àquela época, mas ainda era bastante ancorado na questão das artes decorativas. Sei que o Alphonse Mucha é o artista, né, um dos artistas mais conhecidos que estão ligados a esse movimento. Então, na pesquisa, uma rápida pesquisa aí no Google, já encontrei muitos cartazes do Mucha, encontrei algumas outras coisas também. E aí, assim, agora passa por um momento de a gente interpretar, de certa forma, de a gente analisar, ou pelo menos reconhecer alguns padrões nesses elementos gráficos. Né? O que o Art Nouveau tem visualmente para a gente poder incorporar no desenho? Bom, eu sei que tem muitas linhas curvas, tem ornamentações, é um estilo que tem uma certa simplificação, mas existe uma representação da figura, né, de uma forma relativamente realista, de certa forma, figurativa, pelo menos, né? Tem figuras femininas representadas de forma sofisticada, delicada, de certa maneira, né? Muito feminilizada, digamos assim. E é isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como ficou a minha interpretação da menina Troll usando essas referências de Art Nouveau. E essa seria a personagem é, redesenhada seguindo o estilo Art Nouveau. Então, explicando um pouquinho melhor as decisões que eu tomei. Né? A primeira coisa que é muito fácil de perceber são os cabelos, com influência aí dos cabelos das mulheres dos cartazes do Alphonse Mucha. Então, muitas espirais, muitas linhas curvas, né? Mas as linhas elas não se sobrepõem, então existe uma conexão aqui das formas, né? De maneira que fica tudo meio 2D, de certa forma. Né? Então não tem muito volume, é tudo meio chapado. O laço dela eu substituí por essa flor, que eu encontrei em um dos cartazes de uma peça da Sarah Bernard, que era uma atriz da época também, e o Mucha fez muitos cartazes dela. O brinco dela, da minha personagem, que era quadrado, passou a ser redondo, só mesmo por uma questão de harmonizar um pouco melhor com a quantidade de linhas curvas. Né? Não faria muito sentido usar algo muito quadrado. Os olhos foram complexificados um pouquinho, então olhos e sobrancelhas a sobrancelha ficou um pouco mais chapada e os olhos ficaram ligeiramente mais tendendo um pouquinho para o realismo, longe ainda de um realismo de fato, mas os cílios, né, eles já ficaram mais agrupados, tem uma linha de pálpebra e assim, de alguma maneira é uma forma de tirar um pouco mais esse universo mais abstrato do cartoon e trazer um pouquinho para mostrar um pouco mais de influência, né, da estética do Art Nouveau. E principalmente na vestimenta dela, então, assim, uma coisa que eu observei foi que nas representações de roupas, nos cartazes da Art Nouveau, existe uma abundância de tecidos, né? São muitos tecidos esvoaçantes e tecidos caindo e muitas dobras. Então, foi uma área do meu desenho aqui que eu acabei complexificando bastante também. Alterei bastante aqui as mangas dela, adicionei esse colar ornamentativo, né, ou ornamental, muitas dobras, muitos detalhes, assim, muitas nuances em relação ao design original, que era um pouco mais simplificado. Né? Então, não estou entrando aqui no mérito prático de, por exemplo, se a gente fosse animar essa personagem, essa quantidade de detalhes daria muito trabalho. Sim, daria mesmo, mas eu não estou pensando nisso ainda. Né? Um problema de cada vez. Primeiro a gente vai reinterpretando o estilo, depois a gente adapta para qualquer necessidade prática que a gente tem. A gente está numa fase de criação, então a gente, às vezes é necessário a gente quebrar o problema grande em problemas menores e resolver uma parte de cada vez.
a pergunta principal seria simplesmente assim: quando eu olho esse desenho, ele me remete a uma influência de Art Nouveau? Se a resposta for sim, então já é um ponto positivo, né? Já é um resultado bem sucedido, né? E é isso. Bom, essa foi uma interpretação, é uma ideia. Claro que existem outras possibilidades e existem possíveis ajustes para se fazer, mas é uma ideia, né? E então, vamos ver aqui outros estilos. Vamos para um caminho completamente diferente. Vamos seguir o estilo do Hora de Aventura, né? E assim, embora seja cartoon também, mas é um outro estilo de cartoon. Então, de cabeça eu sabia mais ou menos que era mais simplificado do que o meu desenho original, mas eu fui atrás de referências para tentar interpretar alguns elementos mais concretos que eu poderia utilizar. Então o que eu percebi foi que é realmente muito mais simplificado e muito mais redondo, né? Tudo muito mais curvo e muito mais compacto de certa forma. E assim, os rostos dos personagens são extremamente simplificados, os olhos são só pontinhos. Então, trazendo aqui para o meu design, como eu reinterpretaria essa personagem no estilo Hora de Aventura? E a solução que eu cheguei foi essa aqui. Então, aqui é uma tentativa proposital de desenhar nesse estilo. Você tem uma referência, ou melhor, um conjunto de referências, você tenta identificar os padrões gráficos que tem naquele conjunto de referências, você pensa o que você pode incorporar, né, quais são os elementos que você pode trazer para o seu desenho para que ele mostre uma influência daquele estilo específico. Então, se a gente conseguir olhar para a menina troll desenhada dessa forma e pensar, ela até se encaixaria no universo do Hora de Aventura, então esse é o caminho. E muitas vezes é um julgamento visual, né? Por mais que você, às vezes você segue e é tipo, mas eu apliquei os elementos e não ficou tão bom, mas tem que funcionar visualmente. A gente tem que olhar e tem que perceber, sentir que a coisa está funcionando. Vamos ver aqui um outro estilo, um terceiro estilo, indo agora para um outro lado também, né? Vamos tentar desenhar a personagem, a menina troll, no estilo cubista. Bom, baseado na minha pesquisa de referências sobre obras cubistas e algumas informações sobre o cubismo que eu também já tinha em mente, né? Sendo o Picasso o nome mais proeminente assim, do cubismo, sei que ele prezava bastante por essa questão da desconstrução, né? Então existe uma geometrização das coisas e tudo fica muito abstrato. Assimetrias, é tudo muito assimétrico, tudo muito angular também, né? E muito geométrico. E aí assim, a gente tem o caminho do cubismo sintético, tem o caminho do cubismo analítico e enfim, o que eu fiz na verdade foi um pouco de tudo. A solução a que eu cheguei foi isso aqui. Então, explicando melhor como é que pensei para chegar nessa solução, né? Eu tentei ir por essa ideia de quebrar todo tipo de simetria que tivesse, buscar algumas sobreposições e assim, contrastar algumas linhas curvas com muitas linhas angulares. E o que eu fiz também foi literalmente trazer, né, incorporar alguns elementos de obras específicas. Então aqui, por exemplo, a gente tem, né, uma reinterpretação aqui de um fragmento da Guernica, do Picasso. Essas linhas curvas elas foram assim, influenciadas pelo quadro da Mulher Chorando. Aqui os olhos e as mãos influenciados pelo quadro das Demoiselles de Avignon. Quadrados sobrepostos, a ideia de você visualizar o objeto por múltiplas perspectivas. Então aqui a perspectiva ou o enquadramento ele não se encaixa, mas a ideia é justamente essa de desconstruir. Aqui o nariz, né, do autorretrato do Picasso, influenciado por ele. Quebra de simetria, então ficou tudo nada simétrico, né? Então, enfim, tudo muito gráfico também e muito abstrato. Para a gente finalizar essa série, voltando agora para a realidade, né, para o mundo um pouco mais figurativo, como seria desenhar a menina troll num estilo Disney? Se eu quisesse desenhar essa personagem propositalmente no estilo Disney clássico, o Mickey tradicional, como é que a gente faria, né? Como é que eu poderia fazer? A solução que eu cheguei para o estilo Disney clássico foi esse aqui. E explicando algumas diferenças, né? Aqui a gente tem
as coisas bem mais redondinhas, bem mais fofinhas, de certa forma, né? A pose das mãos dela mudou um pouco para mostrar a influência lá da pose. As poses clássicas do Mickey sempre tem uma mão na cintura, tem uma mão aberta dessa forma. As luvas icônicas, né, que, enfim, é impossível não reconhecer praticamente. Se você mora na cultura ocidental, é muito fácil de você associar, né, ao Mickey tradicional. Os olhos elípticos e os cílios fininhos da Minnie, o nariz arredondado, né, sem muitos detalhes, o queixo aqui sobreposto em relação ao rosto, o laço da Minnie também, o cabelo mais redondinho também, e enfim. E para finalizar, a gente pode pensar também em questão de cores. Então, se vocês lembram, essas são as cores do meu design original, da menina Troll. E por exemplo, se desenhando ela no estilo Disney, a gente poderia manter a mesma paleta de cores. A gente consegue ainda sentir o estilo Disney clássico usando a mesma paleta. Então não seria necessário, digamos, pegar uma paleta do estilo Disney, né? Não, até porque nem sei se tem. Mas, enfim, daria para manter a mesma ideia original, mudar só o desenho e usar as mesmas cores. Mas, por exemplo, no estilo Art Nouveau, a paleta de cores já seria bem diferente. Porque as cores do meu design original não estão muito presentes nas obras Art Nouveau. Então a gente precisaria se ater a algo que remetesse um pouco mais àquele estilo. Então aqui literalmente eu pesquei cores de um fragmento de uma obra Art Nouveau para colorir a personagem. Foi literalmente Ctrl+C, Ctrl+V na cor. No estilo cubista, por exemplo, a gente também precisaria de algumas modificações de cores, né? Aqui eu pesquei as cores da obra da Mulher Chorando, mas a gente poderia usar outras obras também. Se eu tivesse pegado uma obra do cubismo analítico, a gente teria uma outra paleta, né? Então, vai muito assim da obra que você escolhe como referência cromática. Em alguns casos, por exemplo, como no estilo Hora de Aventura, talvez a gente pudesse até usar as cores originais, talvez não perdesse tanto também. Mas, de repente, você pode se aventurar em buscar um pouquinho das cores da referência que você está usando, né? do Hora de Aventura. Então aqui eu fiz uma versão com outras cores, essas cores aí pescadas diretamente de uma imagem, né, da série, para fazer uma referência um pouco mais forte. E é isso, eu espero que tenha ajudado e espero que tenha ficado claras as possibilidades que vocês podem seguir. Cada estilo que você que você escolhe seguir, você pode ter um mundo aí de possibilidades diferentes e dentro da sua interpretação também existem vários caminhos possíveis. Então, deixe a criatividade rolar e não esqueça de usar as referências e analisar suas referências e interpretar elas a seu favor. Beleza? Obrigado, até a próxima aula.